para você que está aí sentadinho na nossa fileira VIP. Hoje vamos falar sobre mãe fora da caixa. E nada melhor do que a gente ter a atriz, ter quem escreveu o texto, todo mundo junto, reunido, misturado, nesse espetáculo que está sendo sucesso aqui no Teatro das Artes. A Mia e a Thaís sentadinhas aqui conosco para falar um pouquinho dessa história. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bom? Certo. Tudo, muito. Adorei aqui esse cenário de duas cadeirinhas. É engraçado porque eu nunca vi a peça. Você já parou pra pensar isso? É verdade. Eu Você nunca tá vi num a lugar peça, porque eu que- faço a peça, né? Sim, E aí sim. eu me questionei, como é que será que eu assistindo a peça? Sentadinha aqui, olhando. Curioso, tô com essa curiosidade. Quem sabe um dia eu não põe holograma ali pra fazer pra eu assistir. Pois é, pois é. O espetáculo é baseado num texto. É inspirado no um meu livro. Texto do seu livro que você escreveu. E a autora da peça é a Cláudia Gomes, Uhum. que ela também escreve sobre maternidade. Também tem um Instagram de maternidade, chama Amor de Mãe. Uhum. Então é uma junção de mulheres, aí uma junção de mães, né, minha? Até de pais, porque quem idealizou o projeto todo foi Sim. o Pablo Sanabio, que é pai. Olha que curioso, né? O projeto nascer, De um o pai. espermatozoide foi o pai. Olha que ótimo. Maravilhoso. E como é que tá sendo essa experiência? Como é que tá sendo colocar esse espetáculo no palco, contar essa história? Bom, acho que começa do seu, eu vou pro meu. Pode ir, fundo. Então, na verdade, eu escrevi o livro, eu escrevo sobre maternidade faz 6 anos e comecei a escrever relatos, assim, meus, de vivências minhas, e nunca imaginei que ia virar um livro e nunca imaginei que ia virar uma peça. Então, assim, pra mim, que fiz o livro, pra mim é surreal, é algo surreal. E ver a Mia no palco falando, costurando todos os assuntos que eu abordo ali no Instagram, que eu vejo tantas mães, assim, falando sobre nos comentários, assim, é maravilhoso. E ela faz isso de uma forma brilhante. Se você visse os recados das minhas leitoras, conseguiu falar de tudo, não falta nada, sabe? Então, assim, parece sonho. Parece que eu tô vivendo um sonho mesmo, assim, sabe? É muito gostoso. E pra Mia, como é que tá sendo essa experiência? Bom, quando a gente começou a ensaiar e tudo mais, em algum momento do ensaio, eu percebi que ia ser uma peça importante na minha vida, sabe? Tanto na parte profissional, quanto na parte emocional mesmo, né? Como Mia, como mãe. E aí, quando a gente estreou de fato, tal, eu vi que a resposta foi muito grande, assim, só realmente consolidando tudo isso que eu estava sentindo. Só que, assim, conforme a temporada do Rio foi acontecendo, a gente ia ficar 2 meses, ficou 5. A gente estreou aqui, esse teatro é o dobro do tamanho do Rio de Janeiro. E eu tava apavorada, eu falei, cara, eu já pensava, bom, dá pra ficar ali apagado em cima e todo mundo não dá, porque eu falava, gente, é muito grande esse teatro. E aí a gente estreia aqui em São Paulo, lotado, e tem estado cheio todos os finais de semana. Então eu venho assim, parecia que eu já tava, entendi o lugar dessa peça, ela é realmente potente, ela tem um poder alto de identificação que torna ela ainda mais pulsante, digamos assim, né? Só que aí, cada semana que passa, acontece uma coisa que eu falo, não é possível. Mais, sabe? Não que óbvio que eu quero mais sempre, mas eu já chegou num lugar que eu não achei que chegaria, sabe? De resposta que eu tenho do público, porque no final acaba que a gente, sei lá, bate um papo, escuta um pouco as pessoas, tal, e aí eu tenho um retorno de troca muito verdadeiro que acontece aqui dentro. E eu acho que aqui o teatro, tanto no Rio quanto aqui em São Paulo, tornou-se um lugar muito parecido com o que acontece dentro do Instagram da Thaís. Exatamente. E eu nunca almejei chegar nisso, porque eu não tenho pretensão nenhuma de ser a mãe que dá dica, mãe, até porque, cara, eu como mãe, sabe, fico um pouco angustiado quando eu recebo dica, que fico, pô, a pessoa conseguiu, eu não consigo. A dica dá uma angústia, né? Porque você fala, pô, e eu não tenho pretensão nenhuma, eu tenho um monte de problema na minha maternidade, e às vezes eu fico de cabelo em pé, como é que eu vou resolver? Então não tenho essa vontade de ser esse lugar, sabe? E nem tenho também essa capacidade de tão foda que a Thaís tem da síntese, de colocar em palavras e não sei o que, não é a minha onda, assim. Então, assim, em nenhum momento eu esperei chegar nesse lugar e que ele chegou naturalmente. E eu tenho um baita orgulho disso, assim, claro que eu tenho orgulho da peça, eu tenho orgulho de muitas coisas que acontecem, mas
nossa, essa troca final, pra mim, ela é ouro. É o diferencial. Sabe? É ouro. É ouro pra mim. E eu amo escutar as histórias. É cada história que eu escuto aqui. Você não imagina, história engraçada, e história as histórias surgem depois da interação que tem com o público. E nem é assim, nem é uma coisa oficial, nem é uma coisa que tem muito tempo que acontece, mas assim, como num passe de mágica, parece que o relógio para de andar e acontece aqui uma coisa mágica, que é essa troca dessas histórias, eu acho, na verdade, que ela é tão verdadeira no palco. Gente, é muito isso, ela é tão verdadeira ali, ela toda a vulnerabilidade, ela mostra toda a vulnerabilidade dela, sabe? Ela abre muito questões da maternidade dela. E eu acho que é exatamente o que eu faço no Instagram. Eu falo muito do coração, assim, sabe? Sem vergonha, falo o que eu tenho vontade. E aí as pessoas que estão aqui, elas se identificam. E aí quando ela senta aqui para bater papo, todo mundo, ela fala, não, eu também posso falar o que eu tô sentindo, sabe? Eu também posso, então acho que é uma coisa tão libertadora. Super, acho que vira até uma permissão desse grito de liberdade que a gente tem que ter. E que não é fácil ter, até a gente que se sente esclarecida, pensa. Quantas vezes eu me pego conversando com ela, falando, cara, eu tô vivendo isso, não é? Sim. E ela também me passando o momento que é difícil que ela tá vivendo. Então, é difícil pôr pra fora, é difícil ser vulnerável, é difícil a gente ter coragem de falar que a gente está exausta, que é difícil, que a gente está com problema, que a gente não conseguiu, como mãe, ser perfeita, porque é isso que é esperado da maternidade, a perfeição, né? E são realidades que a cada dia vocês aprendem coisas diferentes, né? Com certeza. Porque acho que vocês devem receber respaldo todos os dias de pessoas, a Thaís até mais, pelo... Recebo no Instagram, o Instagram da peça também chega muitas mensagens, assim, me identifiquei muito, gostei demais... Não, e recebo também assim, poxa, você devia fazer, por que você não faz um pedacinho falando sobre mães de UTI? Por que você não faz um pedacinho para falar só de adolescente? Por que você não faz um mãe fora da caixa da avó? A avó fora da caixa? O pai fora da caixa. Então, assim, a gente recebe, é um tema que dá para falar ainda sobre muitas coisas. Isso aqui que a gente faz aqui é um recorte da maternidade. De uma maternidade que me é familiar. Absolutamente diferente do que pode ser para você, do que pode ser para a pessoa que está assistindo aqui, do que pode ser para a pessoa que está aqui sentada. Nenhum momento a gente está ou falando que isso aqui é a maternidade, ou que olha só, isso aqui é ser fora da caixa, não é nada disso. Agora, para mim, para a personagem que eu estou fazendo ali, isso é ser fora da caixa. São os desafios que eu diariamente enfrento. Claro, a gente está falando de uma bolha, eu tenho uma vida extremamente privilegiada, onde eu tenho pessoas que me ajudam, eu tenho funcionário na minha casa. Então, claro que eu estou falando de um recorte, claro que eu estou falando de uma bolha, mas dentro da minha realidade, essas são as minhas dificuldades e esse aqui é o meu grito de liberdade, onde eu posso falar aquilo e eu chamo a pessoa para falar também de algum jeito subjetivo, eu falo, grita também. Subjetivo não, até bem objetivo, porque num dado momento da peça eu falo, gente, vamos gritar? O pós-parto é de fuder. Não sei se vai pôr bip aí, não sei se vai precisar. Mas assim, cara, é uma hora catártica de fazer todo mundo depois me fala, nossa, aquela hora de gritar é tão bom, assim. Liberta. E me conta uma coisa, vocês estão pensando já numa parte 2 do espetáculo? Eu acho que sim, eu poderia ter. A gente não está pensando agora, até porque a gente está vivendo esse momento aí, que ainda está... Como eu te disse, eu ainda venho descobrir. Cada semana que passa eu falo, gente, não, mais uma coisa legal, mais isso, mais um retorno que... Então, eu acho que a gente está bem, assim, curtindo o nosso filhote ali. Mas eu acho que tem pano para fazer série, filme, peça 2. Porque é um tema que tem muito para falar. Né? E eu, por exemplo, eu tenho uma filha que vai fazer 11 e um filho de 13. Então, eu ainda nem cheguei na adolescência. Imagina, a hora que eu chegar na adolescência, eu vou ficar... Caraca, eu preciso fazer uma coisa pra falar disso. Tô na porta da adolescência. Não, eu acho que eu já tô na adolescência. Né? Eu tenho 12, só que ele acho que ele tem 18. Então, eu já comecei a escrever sobre a adolescência e eu fico feliz, porque quando eu comecei a escrever sobre a adolescência, eu falei, né, as mães não vão gostar tanto, né? Vou escrever, mas eu vou escrever, eu tô a fim de escrever, porque é o que eu tô passando, é a minha realidade. Se eu também não falar sobre isso, eu também não... Entendeu? Então, tô escrevendo. E aí, os comentários são assim, escreve um livro sobre... Preciso muito ler o que você tem para falar a respeito, porque, assim, não é uma fala de um lugar... eu acho que esse é o diferencial, né, do Mãe Fora da Caixa. Não é uma fala de um lugar de saber.
absoluto. Muito pelo contrário, é uma fala de um lugar do não saber. Eu não sei. É tipo, tudo eu tô muito aqui desconhecido, né? Sim, eu tô aqui tateando, eu tô aqui vivendo, eu tô tentando. Por isso que tem o reconhecimento. Então, assim, parece o que elas falam e o que é muito aqui com a peça, parece que você tá... É um café entre amigas. Parece que você tá entre amigas. Por isso que as pessoas se sentem aqui na hora do bate-papo super à vontade de falar, porque elas estão em casa, entendeu? Elas estão literalmente em casa, porque ali é a casa da personagem, é isso. A temporada aqui no Teatro das Artes, olha, acho que vai até março. E se vocês vierem, gente, talvez vá até mais, aquelas coisas apelo, né? Não, se tiver com público e tudo mais, eu acho que a gente fica um pouco mais que março, sim, eu acho. Ai, vem, gente, porque eu quero ficar muito mais aqui em São Paulo. Minha temporada no Rio foi de quanto tempo? Iam ser 2 meses, foi para 5 meses, gente, olha, já fica aí, vamos vencer vamos bater esse recorde. Vamos reforçar o convite, então, o Teatro das Artes fica na Rebouças, número 3.970, dentro do Shopping Eldorado, tá todo mundo convidado. É um time de mulheres? Time de pais também. E eu aproveito até para fazer esse convite para quem não é mãe. Porque é curioso, né? Eu começo a falar assim, olha, essa peça não é uma peça para mãe. Aí fica todo mundo me olhando com a cara, tipo, gente, assessora de imprensa abriu um olhão, tipo, não. Mas eu juro, eu já tenho essa agora eu tinha essa percepção no Rio um pouco, agora eu concluo que não é uma peça para mãe, é uma peça para todo mundo, porque é uma peça que conversa com a sua matéria. Claro, se você é pai e mãe de filho recente, é um tiro a peça, porque você está vivendo ali exatamente aquilo, mas se você é mãe ou pai de filhos que já são mais velhos, você resgata muitas coisas, tem um momento ali de lembrança, de você refletir. Se você não é mãe, não é pai, você tem uma reflexão sobre a sua mãe, um movimento sobre a sua mãe, ou até a ausência da sua mãe. Tudo isso que eu tô falando são coisas que eu escuto aqui no final. Né? E já ouvi muito assim, não sou mãe, nem quero ser, mas eu sou tia. E aí aquilo fez eu ter esse olhar com o meu sobrinho, com a minha própria irmã. Então, assim, eu hoje já posso dizer com certeza que é uma peça para todo mundo. Então, eu convido você que está assistindo para assistir a Mãe Fora da Caixa, a peça, e venha, porque eu acho que vocês vão se divertir. Com certeza. Sessões sextas e sábados às 21 e domingo às 18. Isso, e aí a cada 15 dias a gente faz uma sessão, domingo às 11 horas da manhã, para bebê pequenininho. Então a mãe tá em casa, não tem quem deixar o filho ou não quer deixar ainda, a gente faz essa sessão de manhãzinha. É um caos. Eu não posso, eu falo assim, eu penso lindo, assim, né? Eu não vou falar isso agora. E eu não aguento falar o caos. Mas é um caos, mas assim, mas é lindo. Mas é lindo. E aí você pode levantar no meio, se precisar trocar, se o bebê vomitar, dá pra levantar. Meninar no cantinho. Fica um pouquinho de luz acesa, geral, assim, então os bebês não assustam. É bem interessante. Faz fila de carrinho de bebê, gente. Não, é uma coisa. É fofo. Dá até saudade de ter bebezinho por 10 minutos, depois passa. Meninas, obrigada, parabéns e sucesso, viu? Muito obrigada. Obrigada a você. Você já assistiu? Vou assistir. Vamos pedir pra Adriana. Faz um finalzinho depois. Coloca depois a sua impressão, é tão legal. É, sim. Vamos assistir. Que bom. Obrigada. Nada, imagina. Você que ama teatro está curtindo os nossos vídeos? Então dá o seu like. E se você não é inscrito no canal, se inscreva agora mesmo. E clique aí no sininho para receber todas as nossas notificações. O Fileira VIP é a sua conexão direta com os melhores espetáculos em cartaz nos palcos paulistanos. Bora sentar nessa fileira VIP com a gente!